Bom dia, meus caros. Nós estamos aqui de novo com a terceira aula de história para vocês hoje, que é preparatória para o Enem. Nós já tivemos duas aulas no dia de ontem, que foi a primeira aula falando sobre os estudos históricos, falando da história em si, falando do tempo e do espaço e que somos agentes históricos. E eu gostaria de desejar a vocês um excelente dia 27 de junho de 2017. Aqui no meu canal Valéria Guerra, além das aulas de história, nós temos as aulas de teatro, que já foram postadas em 51 aulas para você receber o seu diploma da GGG Empreendimentos Artísticos. E iniciamos como um tira-gosto para você 10 aulas para o Enem, bem básicas, e que só serão continuadas a partir do momento que você curtir, que você anotar no seu caderno de história essas 10 primeiras aulas como tira-gosto. E depois que você assinar o canal e curtir, você receberá mais 40 aulas de história mais aprofundadas nos temas que nós estamos aqui desenvolvendo. Nós estamos apenas iniciando algo que é extenso. História é nada mais, nada menos que um universo aberto na sua frente para você degustar e se aprofundar. E se você não tiver aquele domínio próprio e aquela vontade de estudar, você não vai usufruir. Nós temos uma enxurrada de aulas de história, vários canais com a mídia funcionando a todo vapor, efeitos especiais. Aqui não, aqui nós temos a palavra retórica, ela sendo resgatada, a oralidade de um professor e pontos específicos importantes de despertamento para você, que precisa de um professor clássico para poder lhe auxiliar, porque ferramenta midiática você já tem, como se diz vulgarmente, de montão. Então, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para falar de história do ponto de vista mais clássico possível, mais tranquilo possível, no improviso. Nós estamos aqui, não vamos retocar nada. É como um professor em sala de aula. Se ele começa a falar no impro e engasga, vai permanecer, porque isso aí é a realidade, não é o virtual, não é o retocado, não é o silicone. Não, aqui nós somos autênticos. A GGG Empreendimentos Artísticos, que trabalha com cultura, arte e educação, ela é autêntica. Então, relembrando um pouquinho das aulas anteriores, nós estávamos discorrendo sobre o porquê que estudamos história como disciplina implantada, que não foi implantada há muito tempo atrás. Ela é recente nos quadros, nos currículos formais dentro das escolas. E nós lembramos aqui de alguns historiadores que foram citados. Nós aqui estivemos falando de Mark Bloch, né, que falou que a história é uma ciência em construção. Ele foi, inclusive, um historiador que, quando ele pereceu na Segunda Guerra Mundial, ele estava tecendo o clássico Apologia da História, quando ele foi fuzilado. E o seu filho deu continuidade à obra, que então foi terminada e lançada. Isso é um detalhe importante para você que tem até que está prestando, vai prestar o Enem para ser futuramente um professor de história. E nós carecemos de professores de história nesse país. Falando nesse país,
Nós temos aí atrás um símbolo nacional, que é a bandeira do Brasil, que nos acompanha nessas aulas de história. E temos ali ao fundo a Valéria Guerra, que é representante, é uma poeta que representa o Centro de Literatura do Forte de Copacabana, com muita honra. Um beijo aos meus confrades, ao meu querido Antônio Pereira. Eu quero desejar a ti um ótimo dia. Estarei com você em breve aí no encontro próximo que tiver. Quero desejar tudo de bom à equipe querida de poetas e autores do Centro de Literatura do Forte de Copacabana. E isso também é fazer história. Então, nós somos agentes transformadores sociais. Nós estamos transformando o momento presente. Como seria esse resgate? Como funcionaria essa reinterpretação, esse olhar para o fato histórico do passado? Um fato histórico do passado que você não estava nem existindo. E eu quero reiterar para vocês que as nossas aulas terão 15 minutos. Nós estamos aqui com 6 minutos e 26, falando da história novamente, bem no início desse período, que é o entendimento do porquê que nós estudamos história. Nós estamos aqui hoje, vamos como se fosse já as aulas, as 40 aulas que vocês terão após esse tiragosto de 10. Vamos situar uma data no tempo e espaço, tempo barra espaço nosso, na contemporaneidade nossa. Nós estamos no século XXI, localizados aqui no Brasil, geograficamente falando, e quando a gente pega um ano qualquer na linha do tempo histórico, nós podemos traçar uma linha do tempo e subdividir em datas, épocas, períodos, os acontecimentos históricos. Eu vou pensar a data 476 como referencial agora. 476 ocorreu a queda do Império Romano. Alguma coisa aconteceu para cá, alguma coisa acontece para cá, está acontecendo, aqui aconteceu. 476 está aqui, imagine o número 476. Nós estamos aos 8 minutos e 4 segundos da nossa terceira aula de história preparatória tira-gosto para o Enem. E depois que vocês, durante essas 10 aulas, curtirem e assinarem o canal, nós teremos mais 40. Mas só depois que você curtir e assinar o canal. Se você estiver gostando, eu tenho certeza que você vai assinar e vai curtir. 476, vamos trabalhar com a memória, porque em história a memória é imprescindível. O ano 476 não vou escrever na lousa, não vou escrever na papeleta, não vou fazer uso de nenhum instrumento, eu vou fazer uso da sua memória agora. 476 aqui, imagine, queda do Império Romano. Se inicia um período longo, que começa no século V e vai até o século XV. Depois nós vamos conversar na próxima aula sobre os séculos. Vocês vão conhecer, nós vamos começar a cronometrar, a usar a matemática na história para a gente conseguir pontuar essa linha do tempo numa história cíclica. Por isso eu estou pensando essa data, 476, como marco inicial didático de uma idade, batizada durante o Renascimento, que depois nós vamos falar muito do Renascimento, como Idade Média ou Medievo, período de trevas,
período escuro, como foi batizado esse período longo da história. Nós havíamos falado, estamos aos 10 minutos e 3, na aula passada, que um cidadão romano antigo, que viveu lá no período antigo da história, vamos dizer assim, como poderia ser a vida desse cidadão romano? Ela seria a mesma vida do cidadão brasileiro atual, na contemporaneidade atual? Durante esse período moderno, vamos dizer assim? Como seria? Como seria estar na Roma antiga e ser um cidadão? É possível saber exatamente como isso ocorreu? E os telefonemas vão surgindo, porque pessoas querem saber mais sobre esse aprofundamento histórico, mas nós que estamos aqui praticamente ao vivo, não é? Nesse dia 27 de junho, nós estamos aqui realizando uma aula de história para você, importantíssima, para você começar a se situar com essa disciplina da melhor forma, se acomodar, se identificar com alguns nomes, com alguns termos, medievo, que você vai estar prestando um concurso nacional do ensino médio, que te levará a ingressar nas malhas educacionais universitárias. Então, você precisa estar familiarizado com alguns termos que até na sua prova você poderá encontrar, se deparar. Então, hoje nós estamos iniciando aqui uma fala a respeito do medievo, que é a Idade Média, e que se inicia de forma didática, para efeito de estudo, no ano 476. Vocês aí têm o início, o marco para o início dessa batizada Idade Média, que esse termo só surgiu no Renascimento. Pós-Idade Média. Fundamentalmente, essa Idade Média foi dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, para termos de estudo, para que nós consigamos entender esse período, que inclusive foi chamado de um período de trevas. Será que realmente foi um período de trevas? Estagnado? Quais são as características básicas desse período médio, desse medievo, que se estendeu até o ano de 1453, com a queda de Constantinopla? Aí nós pensamos, mas exatamente no ano 476 se inicia a Idade Média e ela termina no ano de 1453, nessa linha histórica do tempo? Precisamente. Ela dá os seus últimos suspiros ali? E ela nasce em 476 e ela termina em 1453. Eu quero fazer dessa aula de hoje, que já está finalizando, apenas o início, porque nós teremos a segunda aula, provavelmente ainda hoje. Ela será confeccionada aqui no meu canal Valéria Guerra. Você não deve perder, você deve dar o seu joinha, você deve fazer comentários, tirar dúvidas, comentar, perguntar. Não tem problema, tem pessoas me ligando, telefonando para saber sobre essas aulas. Então eu estou inaugurando, já inaugurei, aliás, esse canal não, essas aulas de história, o canal já foi inaugurado há um tempo. Nós estamos aqui, se inscreva nesse canal, esse canal é cultura, é arte, é manifestação artística,
É nacionalismo também, nós vamos falar de nacionalismo, viu, gente? É muito importante. Mas nós precisamos situar a história, que é cíclica. Nós precisamos situar a história para vocês. Então, um beijo no coração de vocês. Estou indo lá. A gente continua depois, tá? Na quarta aula de história.